Você vai ver agora na prática como é que funciona a chegada de um lead dentro do seu Como, certo? Eu vou enviar aqui uma mensagem de teste através de um lead que eu excluí, na verdade, né? Que é um lead que era um contato interno nosso, para que você pudesse ver esse lead chegando aí em tempo real, tá? Então eu acabei de enviar uma mensagem, né? E essa mensagem ela vai entrar aqui como uma solicitação, tá vendo? Então eu tenho aqui um novo lead que chegou que não existe aqui no meu Como, que está deletado, tá? Deixa eu atualizar aqui. Pronto. Então eu tenho aqui um lead que chegou e que se chama Forecast Operacional. Primeira coisa que você precisa entender, né? Quando esse lead chega, esse nome que aparece aqui, tá, nativamente, é o nome que a pessoa colocou dentro do perfil dela, né, nas configurações do WhatsApp, tá? Então eu sempre recomendo que você, a princípio, já ao abrir o cartão do lead, você já altere esse nome, você já crie um nome para que você possa identificá-lo. Claro que você talvez não tenha como saber, mas se você já trabalha conosco, dentro da campanha, você vai saber que dentro da sua campanha ele sempre traz o nome que a pessoa deixa, né? Aquele nome que ela deixa na planilha. A gente pede primeiro quando ele vem pela sua conta, pela sua página. Então, ao vir pela sua página, ele vai deixar um nome para você. Muitas vezes ele vai deixar um nome que não é o nome que está na conta do WhatsApp. A pessoa pode colocar símbolos, ela pode colocar apelido, e isso para você identificar depois é terrível. Então, o nome que a pessoa te deu, ou após você questionar ali e perguntar como é o nome, né? Então, vamos dizer que ele se chama João Forecast. Então, na verdade, o cara que se denominou como Forecast Operacional, que não tem o nome, se chama João Forecast. Você viu o que acabou de acontecer? Né? À medida que eu cheguei aqui e coloquei o nome dele, automaticamente ele já interpretou que eu recebi esse lead, que eu o recepcionei, e ele movimentou esse lead da etapa de entrada de funil para o em qualificação, né? Então lembra que eu falei aqui que essa etapa ela é uma etapa temporária. Esse lead ele só vai ficar aqui enquanto você ainda não o recepcionou. Nesse momento também você pode excluir e ele não vai ser considerado como estatística para nada que acontecer daqui para frente, né? Então quando você estiver analisando estatística, se você excluir um lead nessa etapa, ele não vai entrar na sua estatística. Então você precisa primeiro aceitar esse lead, fazer com que ele caia em alguma etapa do funil, para que depois você o dê como perdido. Você também não vai excluir o lead, tá? Que isso vai bagunçar as suas métricas, certo? A menos que seja você mesmo fazendo testes, tá? E você pode excluir, porque você sabe que não é um lead de fato, certo? Mas, via de regra, quando o lead chega, ele chega dessa maneira, com o nome que ele mesmo apresentou ali, né, na vinda do cartão. Então, uma vez que você recebeu esse lead, começou a bater um papo com ele, conversou, você viu aqui que eu tenho o espelho do WhatsApp, né? A conversa que estava acontecendo aqui, tá? Eu fiz uma série de envios de mensagem de teste aqui só para você identificar. Hoje, às 16h16, 16h17, né? Às 22h32 agora eu acabei de enviar e chegou essa mensagem para que ela pudesse ser identificada aqui, né? Pelo Como e iniciasse uma conversa com esse cara aqui, João Forecast. Se eu quiser mover o João para uma etapa de tentando agendar, eu vou simplesmente pegar o cartão dele, segurar e arrastar para essa etapa, certo? Se por um acaso, nessa etapa aqui, eu percebi que o João não é o cliente que eu esperava que ele fosse, o que eu queria, quando eu clicar aqui, ó, você vai ver que existem duas opções. Uma é jogar para perda, que é aquela etapa lá que eu mostrei dentro de funil, né? Então, se eu jogar para perda, olha o que vai acontecer. Ele vai me exigir a marcação de um dos motivos de perda que eu já criei, tá vendo? Vou cancelar aqui que eu não quero perdê-lo. Se eu jogá-lo para ganho, ele vai responder aquela automação que eu fiz lá atrás para que ele jogasse o João Forecast no meu funil de clientes, o que também não vai ser o caso, tá? Então, eu vou pegar esse João Forecast aqui e vou usar ele como exemplo, né, de outra maneira. Se eu quisesse retrocedê-lo para em qualificação, seria aqui eu botar salvar. Por aqui também, né, tá vendo funil, tem aqui a etapa, eu consigo fazer com que ele evolua, né, ou retroceda. Retroceder é algo que dificilmente vai acontecer, mas eu só estou mostrando aqui para que você possa entender, tá certo? Então agora eu tenho o João Forecast aqui dentro da minha etapa de tentar agendamento, certo? Outra coisa importante aqui, né, a visualização desses cartões, né, dessas informações que estão expostas aqui, tá? Você consegue configurar o que você quer que apareça para que você não precise entrar num lead e poupar tempo na hora de você conversar com ele. Então, o João Forecast que eu criei aqui, né, ele tem campos personalizados que eu também criei de acordo com a minha relevância, tá? Com o que é importante para mim,
para eu saber, né? Por exemplo, a origem. Eu criei um campo de seleção onde eu preciso saber se esse cara veio de minha prospecção ativa, se foi uma indicação, se foi um orgânico, se foi através de Google Ads, upsell de cliente, evento, indicação ativa, passiva ou de parceiros, certo? Então isso daqui são critérios que eu uso para analisar a origem dos meus clientes. Você também deve ter um critério como esses aí. Outra coisa que eu preciso saber se eu estou conversando com um sócio, com um advogado que é autônomo, com um estagiário, com um associado de um escritório, com um colaborador de um escritório ou com um parente, porque todas essas situações já aconteceram. Eu fui adicionando elas à medida que elas iam acontecendo e eu ia vendo que eu precisava categorizar. Tá? Informações do lead, é um campo personalizado que eu utilizo para fazer uma série de anotações aqui, né? Como é o exemplo lá do nosso campo de comentário sobre o caso. A área do direito que ele trabalha, eu posso marcar aqui mais de uma também, né? Então aqui são campos personalizados que eu vou mostrar com mais detalhes depois, como é que você faz para criar. Mas é importante que você entenda que através desses campos você consegue filtrar os seus leads, você consegue categorizá-los, você consegue fazer várias coisas. Também você pode criar tags, né? Aqui eu criei tags a respeito do que mais me interessa saber antes de entrar no cartão. Qual é a área que esse lead atua, né? Então aqui são as principais áreas que a gente trabalha hoje, né? Então eu já deixo aqui para eu visualizar de uma forma fácil. Quando ele não é lead, também eu criei isso daqui só para eu entender logo de uma forma simples ali, que eu não estou lidando com lead, né? E outro eu botei aqui só mesmo para identificar quando é outra área do direito que não as áreas que a gente trabalha, tá? Então eu consigo visualizar isso aqui de forma fácil, né? Esses campos que eu preencho através dessas 3 bolinhas aqui, tá? Eu venho aqui, ó, tem várias maneiras de você utilizar edições, importações, enfim, mas o que me importa é editar, cadê? Layout de cartão. Quando você vem aqui em editar layout de cartão, você vai poder escolher o que é que você quer que apareça na exibição. Então você está vendo que são todos os campos personalizados que eu criei aqui, que eu coloquei para aparecer. Tipo de contato é um campo que eu selecionei. Origem é um campo que eu selecionei, que eu quero apareça. O perfil, né, se é um cliente mais alinhado ou desalinhado, que são categorias que eu criei. Coloquei para aparecer aqui em destaque o título do lead, tá? Então muito cuidado que o título do lead é exatamente o nome que você dá para esse lead. Eu quero que o título do lead apareça e não o nome do lead, que é o que veio aqui. Isso aqui é o nome do lead, isso aqui é o nome que o lead se autonomeou, vamos dizer assim. Eu não coloquei para isso aparecer. Isso aqui está nessa categoria dentro de etapa de entrada de leads. Mas quando eu trago ele para cá, né, é o João Forecast que aparece, tá vendo que é o nome que eu criei ali para ele, e não o Forecast aqui. Então eu recomendo muito que você utilize uma configuração, né, parecida com essa. Você deixa destacado ali o título do lead para você saber com quem você está fazendo. Você deixa também aqui a data de criação para você saber quando esse lead chegou, né? Aqui eu poderia adicionar mais um valor, eu não quis colocar. Valor de venda é importante para você visualizar ali quanto é que esse cliente aí, né, pode gerar para você de receita. E ele sempre vai te mostrar se você tiver tarefas ativas, tá? Então essa é a forma de você configurar o cartão que eu recomendo para que você possa poupar tempo. Isso aqui é para você conseguir bater o olho rápido nessas pessoas e identificar, né, o que é que eles podem estar representando ali para você dentro dos campos que você configurou previamente, tá certo?